Oi gente, tudo bem? Nós vamos hoje começar mais uma aula de Química, tá? Nós estamos aí na Química 2 e o capítulo 12, tá? Continuando a parte de isomeria, certo? E eu gostaria que vocês, só a gente relembrando que a gente viu a isomeria plana, a configuracional, que é aquela onde fala sobre difunção, de posição, de cadeia, metameria e tautomeria, tá? Aqueles 5 tipos de isomeria plana. Esse tipo de isomeria é chamada isomeria geométrica ou então estereoisomeria configuracional geométrica, digamos assim, é um nome científico para esse tipo de isomeria. A gente vai destacar uma coisa. A isomeria geométrica, gente, ela está presente nos compostos que possuem a mesma sequência de átomos. Quer dizer, aqueles compostos que tem cloro de um lado, cloro do outro, tem um ametil de um lado, um ametil do outro, tem um OH de um lado, um OH do outro, tá? Então ele compara justamente, ele fala assim, o arranjo, o mesmo sequencial de átomos, tá? E também o que difere um do outro? Difere a diferença, né? O arranjo espacial, tá certo? O arranjo espacial é que vai diferenciar esse tipo de isomeria. Vamos entender melhor de uma certa forma. Para nós termos um tipo de isomeria ou estereoisomeria, né, geométrica, nós vamos ter que o seguinte, ela vai acontecer ou no alceno ou no ciclo, né, cicloalcano aí no caso, esse tipo de isomeria. Como assim? Por exemplo, aqui nós vamos dividir pela ligação dupla a molécula, tá? E aí eu vou observar que em 2 carbonos diferentes, ó, tem um Cl e aqui também tem um Cl. Isso é muito importante, tá? Então, essa diferença que vocês observem, isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos vendo que se eles tiverem, o cloro estiver aqui no lugar desse hidrogênio, eles dois estariam no mesmo carbono, então não seria isomeria, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. Se esse Br no ciclo alcano estivesse aqui no lugar, estaria no mesmo carbono, então não aconteceria isomeria. Então, cuidado. Aqui no caso, se eu observar, ó, se eu passar aqui no meio, né, eu estou vendo que tem um Br para cima e um Br para baixo. Então, nós estamos vendo que eles estão em carbonos diferentes também, né? E eles eles não podem ficar no mesmo carbono. Não podem. Esse Br ele pode vir até para outros carbonos, mas não pode ser no mesmo, certo? Isso é a primeira regrinha básica que a gente vai aprender hoje. Esse tipo de isomeria, a gente costuma classificar como isomeria cis-trans, tá? Vamos entender um pouco. Quando eu parto, digamos, um alceno, né, naquela parte onde tem 2 carbonos que possuem uma ligação dupla, e eu vou parti-lo ao meio onde tem essa ligação, e aí eu vou detectar, tá certo? Que aí eu tenho, ó, 2 componentes iguais do mesmo lado, formando aí tipo um barco, né? E aí formando um barquinho aí do mesmo lado. Então, gente, quando os componentes estiverem do mesmo lado, nós temos 2 Br aqui e 2 hidrogênios aqui, tá? Eles vão ser cis, é chamado cis. A partir do momento que nós temos, ó, desigual, aqui, ó, um de um lado, outro do outro, um para cima, outro para baixo. Parece uma cadeira aí, uma cadeira de dentista, né? Parecido. Então a gente chama de trans, isomeria trans, porque eles estão em carbonos separados e lados diferentes. Aqui eles estão no mesmo lado, né? Os dois estão para cima e aqui eles estão para baixo. Então aqui nós temos aqui outros casos, ó. Aqui nesse caso é cis, porque os dois estão para cima, ó, e 2 hidrogênios estão para baixo. Aqui é na horizontal, na vertical, ó, é só eu passar entre a ligação dupla
que aí eu vou ver, ó, que ficou aqui formando a barquinha, ó. Então, é cis. Já aqui do mesmo jeito eu posso detectar, ó, que ficou um para cima, o outro para baixo. E aqui também, se eu cortar, eu vou ver que ficou um para um lado e o outro para o outro, tá? Então, ó, observa aí, é o trans. Cuidado que muita gente pergunta, professor, o tipo de ligação que tem um cloro, aqui desse lado, um hidrogênio. Outro cloro do outro lado, e aqui tem um CH3. Aí a pergunta é, nesse caso, essa isomeria é cis-trans? Ela é uma isomeria cis-trans? Não, nesse caso não, porque nós temos aqui, ó, lembra que eu falei no começo que tem que ter um certo tipo de sequência, de compostos iguais, né? Então, porque de um lado tem que ter um composto e o mesmo composto tem que estar do outro lado. Não importa se um está para cima e o outro para baixo, mas ó, do jeito que tem esses dois compostos aqui, tem que ter do outro lado também. Não importa se quem está para cima e quem está para baixo, não importa. Aí é que vai diferenciar o cis-trans, tá bom? Então, entendido essa parte? Bom, como naquela hora a gente estava falando sobre o cis-trans, que tinha que os compostos serem iguais, digamos, quando em um carbono tem o cloro, no outro lado tem que ter outro cloro. Onde tivesse um hidrogênio, o outro também tinha que ter hidrogênio. Não podia ser, digamos, diferentes. Já agora, nós vamos trabalhar com 3 ou 4 tipos de átomos diferentes na ligação dupla entre os dois carbonos. Como nós estamos vendo aqui, ó, nós vamos trabalhar agora na notação EZ, que é justamente a notação que vai superpor o cis-trans, tá? Cis é quando os dois estão para cima ou os dois estão para baixo. Eu costumo dizer, você está no toboágua, né? E aí, quando você vai descer no toboágua lá no beach park, você levanta os braços para cima, né? Ou então, você pode ir com os braços para baixo. Então, é cis, né? Você lembra do toboágua. Já a trans, você vai como se fosse um braço para um lado e a perna para o outro, né? Diferente, um para cima, outro para baixo. Aí está a explicação, tá, das gorduras cis serem boas para o organismo e as trans não. Por quê? A cis eu vou no toboágua e passo tranquilo, de mão para cima ou mão para baixo. Já a trans eu vou com a perna para um lado e o braço para o outro. Imagine eu descer no toboágua. Assim é a gordura descendo nas veias sanguíneas, né? Elas entopem porque ela é mais espalhada, é um braço e uma perna para um lado. Então, nessa contextualização você consegue entender, né? Só que aqui, a cis-trans é quando tem uma molécula muito parecida, que troca só às vezes a posição de um composto. Já aqui, quando cada um que está ligado ao carbono, ele é diferente, ó. Essas ligações são todos átomos diferentes. Aí a gente vai entrar com a notação EZ, tá? Então, certo? Vamos entender aqui o princípio. Aqui é justamente pelo número atômico. Quem tem maior número atômico e quem tem menor, tá? Nós sabemos aqui que como o hidrogênio ele está lá em cima da tabela periódica, ele tem um baixo, né? Vou botar até aqui, menor número atômico. Vou até botar aqui, menor, né? Número atômico. O bromo, ele está um pouquinho mais abaixo do que o flúor e do que o cloro. Então, ele tem maior número atômico. O flúor, ele está lá no topo também da tabela periódica, do lado lá. Ele é mais eletronegativo, mas ele é menos... O número atômico dele é menor. Gente, o número atômico é aquele número lá com a quantidade de prótons, né? Indica a quantidade de prótons. Mas também é como se fosse o número da chamada, começa lá em cima da tabela periódica, né? E o cloro, ele também tem um bom número atômico, ele já é maior, o número atômico dele. Então, ele é maior. Nós temos assim, ó, os dois menores estão em diagonal, tá?
e os dois maiores também estão diagonal. Então, o que acontece, gente? Ó, se eu fizer aqui, ó, esses dois estão em diagonal, né? Que são os dois menores. Então, é trans, tá? Então, é trans. Então, eu costumo dizer o seguinte, ó, eu não vou dizer que é trans, porque a trans não pode ter esse monte de elemento diferente. Aqui tinha que ser flu e cloro, igual aqui, ó. Não importava se fosse cis ou trans. Mas, como é 4 diferente, eu vou usar a configuração E. Então, você pode memorizar assim, ó. Trans é igual a E. Trans é. Entendeu? Esse bizu aí, ó. Trans é. Trans é. Então, trans é a mesma coisa que é. Então, nessa configuração onde tem diferentes átomos ligados aos carbonos, eu não vou dizer trans, eu vou dizer é, tá bom? A mesma coisa acontece aqui, ó. Nós sabemos que aqui é menor e o flu também é menor. Aqui é maior número atômico e aqui maior número atômico. Então, os dois ficaram na parte de cima. Olha aí a barquinha, né? Então, os dois estão para cima. Os dois menores e os dois maiores estão para baixo. Então, eu vou dizer que é cis. Mas não posso dizer que é cis, porque são 4 diferentes ou 3 diferentes, tá? Também se for 3 é a mesma configuração. Então, eu vou dizer que é Z. Cis, trans, cis, 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 cis. Cis é a mesma coisa de Z, gente. Então, é só você memorizar dessa forma que você não vai esquecer, tá? Então, gente, obrigado a todos pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser.